catástrofes. Então, isso fez com que a própria população despertasse para o erro de ter eleito em primeiro turno essas duas figuras, e que está sendo pago um preço muito elevado. O que houve de derrota em Natal para o povo, né, significou perder não só 4 anos, mas perder, inclusive, exponencialmente um tempo muito maior. Mesma coisa em relação ao Rio Grande do Norte. Isso faz com que haja um redesenho, e hoje, no campo conservador, a governadora dificilmente será candidata, mantendo esse quadro atual. Acho difícil esse quadro ser revertido. Então, nesse quadro, acho muito difícil que ela mantenha o seu nome. Vai tentar fazer um rearranjo para colocar um nome aí como se tivesse, disse que não tem nada, o PMDB já disse que não tem mais nada com isso, não sei porquê, convalidou um projeto e de repente não tem mais nada com isso, mas então está essa dificuldade. Se isso vai culminar, o nosso campo popular oferecer o nome do atual prefeito de Natal, Carlos Eduardo, não está dito ainda. Os partidos, o PDT, que é o partido de Carlos Eduardo, o PCdoB tem conversado com o PDT, tem conversado com o Partido dos Trabalhadores, tem conversado com o Partido Socialista Brasileiro, com o próprio partido do prefeito, o Democrata Trabalhista, né, no sentido de criar uma nominata, oferecer um nome e tal, e não está respondido quem seria esse nome, mas a gente, em vez de fulanizar esse debate, está discutindo projeto de retomada do desenvolvimento do Estado, que foi absolutamente interrompido, que já associado a essa crise internacional, com repercussão no Brasil. Está aí o Rio Grande do Norte hoje pedindo esmola até para pagar salário de servidor, né? Além do prefeito, também a vice-prefeita, Vilma de Faria, né? O senhor considera que esses dois nomes, Carlos Eduardo e Vilma, são dois nomes bons aí para serem os nomes desse grupo de partidos de oposição? Estão no campo dos partidos, né, que atuam com esse projeto nacional, com a presidente Dilma, com o ex-presidente Lula, né? Eu acho perfeitamente legítimos os partidos. O PCdoB, o PT, o PSB e o PDT têm nomes, né, 2 dos quais você citou aí, a ex-governadora, atual vice-prefeita, e o atual prefeito, mas isso não está respondido ainda. É um debate que se iniciou nos partidos e que está em aberto, né? Vereador, já que a gente está falando de política e do PCdoB, o PCdoB está recebendo aí um novo filiado, né, que é o deputado estadual Fábio Dantas, ex-PHS, saiu do partido e já assinou filiação com o PCdoB. Como é que é a chegada dele para o partido, né? Pode me corrigir se eu estiver errado, é o primeiro deputado do partido aqui no estado? Depois de Luiz Inácio Maranhão Filho, dos comunistas, né, tiveram a presença de Luiz Maranhão, o deputado Fábio Dantas. Na verdade, o PCdoB, ele, desde essa última fase da sua legalização em 1985, há 28 anos atrás, ao atuar numa quadra histórica de democracia, de liberdade, né, então, na legalidade, o partido pôde crescer nos movimentos sociais, sindical, estudantil, popular, comunitário, de todos os segmentos culturais, intelectuais, né, na academia, nos sindicatos. O PCdoB cresceu e na sociedade também passou a ocupar espaços maiores, reconhecidamente pelo povo, né, através da sua legitimação enquanto projeto, né, para o nosso país, para as nossas cidades e os nossos estados. Então, passamos a ter o prefeito de Apodi, alguns vice-prefeitos, uma bancada de 22 vereadores e agora a chegada do deputado Fábio Dantas, né? Então, é uma quadra histórica em que o PCdoB está recepcionando, não só no nosso estado, mas em vários locais do país, né, essa vinda do senador Inácio Arruda para recepcionar, em nome do Comitê Central do Partido, senador pelo estado do Ceará, do PCdoB, aqui ao Rio Grande do Norte, para recepcionar, juntamente conosco, né, os dirigentes do PCdoB e a sua militância, de portas abertas, né, fazendo uma festa para recepcionar esse deputado, né, esse valoroso deputado, que já tinha parceria com o nosso trabalho em conjunto, eleito, inclusive, em coligações, né, desde mandatos anteriores, né, o seu pai, Arlindo, né, juntamente com os nossos partidos, né. Então, eu acho um momento, assim, alvissareiro para o PCdoB, porque mostra para a sociedade brasileira que o PCdoB é um partido que não tem dono, em que as pessoas, né, podem entrar num projeto político que viabiliza junto à sociedade o seu crescimento e aprendendo com o nosso povo a administrar as cidades, a representar não só nas câmaras municipais, mas também nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Essa é uma tarefa que o PCdoB tem nos últimos 91 anos, que é o tempo de existência do nosso partido, tem sido uma coisa assim, alvissareira esse período, e é o coroamento de um processo, né, em que o partido vem crescendo na sociedade. O PCdoB tem tido um crescimento realmente visível, né, quem acompanha. E a chegada do deputado só mostra ainda mais isso, né, vereador? O senhor já tem, o partido já tem uma análise aí, qual é o objetivo do ano que vem, se eleger bancada de deputados, já tem alguma coisa programada para o ano que vem? O partido está colocando, junto com os aliados, participar desse processo de construção, se necessário, colocar também nomes do nosso partido para a chapa majoritária e, pela primeira vez, eleger não mais apenas uma cadeira, mas eleger uma bancada, né, na Assembleia Legislativa, que possa dar mais fôlego e mais
projeção a essa luta, desenvolver em outro patamar essa luta para organizar o nosso povo, para desenvolver o nosso Estado, um Estado tão subjugado, um Estado que ainda é tratado como no tempo de João de Barro das capitanias hereditárias, em relação a como as elites dão as costas para esse Estado e não encontram formas de desenvolver o Estado que venha realmente distribuir renda para o seu povo. Vereador, agora o PCdoB, também é importante destacar, faz parte da aliança da presidente Dilma, né, e assume o Ministério, né, o Ministério dos Esportes, como ministro do Rebelo. Como é que o senhor vê a situação nacional também, né, da presidente Dilma? Ela teve aí um desgaste por causa dos protestos, né, esses protestos que varreram o país aí, inclusive aqui em Natal também teve muitos protestos, né? Como é que o senhor vê a situação da presidente para o ano que vem? Ela é favorita na análise do senhor? Olha, a direita, os setores conservadores e a grande mídia tentaram dizer que contra quem esse povo está lutando. Aí tentaram artificialmente dizer contra a Dilma. E a presidente Dilma, pelo contrário, todas essas lutas das ruas ajudaram a presidente a enfrentar no outro patamar as disputas internas dos conservadores dentro do próprio governo. Porque os setores conservadores dentro do próprio governo, né, vinham tratando a transição como muito mais lenta. A partir de quando você tem alguns setores conservadores fazendo parte desse processo para dar governabilidade, isolando PSDB e PFL, PSDB e UDEM, você também cria situações, né, de ter que contemporizar com algumas posições mais conservadoras dentro do próprio governo. Na hora que entra em cena, como em qualquer momento da história do Brasil, quando entra em cena o fator povo, dá uma outra dimensão. Partidos como o PCdoB, partidos que estão nesse campo dessa aliança histórica, como o Partido dos Trabalhadores e o PCdoB e seus aliados desse núcleo dirigente desse processo, ganham muito mais dimensão. Colocou-se na hora do dia de debate de quê? Reforma política, debate dos mais médicos, enfrentando a questão da saúde, que a ultradireita não está dizendo, mas tirou a CPMF há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, tirou 44 bilhões por ano da saúde, e agora como é que vai enfrentar isso? Então, tudo isso são respostas que a presidente tem sabido com maestria utilizar, inclusive, dessa força motriz que é o povo na rua, para dizer, bom, então vamos lá, vamos discutir o modelo de transporte do Brasil, em que as montadoras se montam no Brasil, em que o capital financeiro hoje domina esse mercado, deixa a poeira, deixa a fumaça e os carros aqui rodando nas nossas estradas e nas nossas ruas e mandam o dinheiro para fora do país. Então, esse modelo está esgotado. As pessoas foram dizer isso nas ruas e a presidente Dilma teve a sensibilidade de recepcionar e voltar para oferecer à sociedade alternativas. Então, acho muito importante, tanto é que aquele pequeno momento da crise aí do preço do tomate, não adiantou a Ana Maria Braga botar um colar de tomate, no outro dia era o colar mais pobre que tinha no Brasil, era o dela, porque o tomate baixou de preço e a inflação voltou a cair em função de como o governo tem enfrentado essa crise internacional aqui dentro. Né? Agora, vereador, nas pesquisas houve uma certa queda da presidente Dilma. E uma subida de novo. Né? Como é que o senhor vê, o senhor considera ela favorita nesse cenário para o ano que vem? Essa manipulação da inflação foi uma coisa muito pesada, eu acho, foi muito mais por isso. Né? Atingiu, né? Atingiu. E, de certa forma, presidente, até porque a crise internacional atinge o Brasil, que se relaciona. O Brasil não se relaciona, do ponto de vista comercial, apenas com os Estados Unidos, como fazia antes. Ele se relaciona com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia, com a América Latina, no patamar que nunca aconteceu no passado, nos últimos 10, 12 anos. Então, é claro que por se relacionar com diferentes blocos, inclusive com o BRICS, o bloco do qual o país faz parte, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS, também essa relação é atingida pela crise mundial, né? Em que parceiros que compram muito nossas mercadorias também estão aí contingenciando, né, suas economias. Tudo isso acontece. Então, essa crise que repercutiu no Brasil também repercutiu em ações do governo, mas é um governo que gerou 19 milhões de empregos nos últimos 12 anos no Brasil. Vereador, só para a gente finalizar, o programa está chegando perto do final, mas rapidinho, como é que o senhor viu justamente esses protestos pelo país, né? O senhor foi de certa forma, aqui na Câmara, inclusive, um dos alvos aqui foi a Câmara Municipal do Natal, né? E o senhor foi uma das pessoas que defendeu esse protesto, né? Elogiou esse protesto. Como é que o senhor vê essas manifestações no país? Enquanto manifestações políticas capazes de aglutinar o sentimento da população para dar um recado para os governantes, muito importantes. Lamentavelmente, conduzido de alguma forma que, ao tirar do terreno da política e passou para o terreno da agressão, né, de você depredar o patrimônio público, isso mostra que é preciso ter política e não a antipolítica como alguns queriam. Então, eu acho que nós defendemos o nosso partido tem 91 anos de existência, né, e justamente nosso oxigênio é a luta do povo, é o partido das ruas. Né? Lamentavelmente, alguns queriam dizer que tinha que tirar a bandeira do partido. Isso foi feito no tempo do regime militar. Hitler fez isso na Alemanha, Mussolini fez isso na Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, tentaram fazer aqui
para bancar o regime militar, pedindo golpe, jogando contra os partidos, mas contra que tipo de partido? Contra os partidos que defendem o povo. Então, a sociedade vai amadurecendo e vendo também que essa política, essa antipolítica de varrer os partidos, de tanger os partidos, de execrar os partidos, ela tem produzido o quê? Depredação do patrimônio, medo para as pessoas e não tem respaldo na sociedade. É importante que tenha a boa política e que, ao final de cada ato, explicite no seu boletim, no seu jornal, na entrevista no rádio, né, no carro de som, na televisão, no jornal, quais são os postulados, aquelas bandeiras que aquelas pessoas defendem. Então, juntar gente para dar um grito e dizer que queremos um Brasil diferente só se faz com política. Ok, vereador, obrigado pela participação aqui no programa, vereador, foi um prazer. Eu que agradeço, um prazer é nosso. A gente volta na semana que vem. Até lá. TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal.